Boa noite, caros irmãos e caras irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um estudo pelo Grupo Espírita Fraternidade. Estamos atualmente analisando a obra Cartas e Crônicas, psicografada pelo Espírito Irmão X, que é o pseudônimo do escritor cronista Humberto de Campos, pela então mediunidade de Chico Xavier. Hoje nós temos para o nosso estudo o capítulo 24, cujo título é Respondendo. Esse capítulo ele é, na verdade, uma carta onde o espírito de Humberto de Campos responde às considerações de uma pessoa chamada referida apenas pela inicial de M. Então ele começa dizendo, meu caro M. Basicamente, fazendo já um resumo do que é essa carta, ele está respondendo pelo que parece ser, o questionamento de por que diante de toda evolução tecnológica que vinha ocorrendo, né, naquele momento, se eu não me engano, o livro Cartas e Crônicas é final da década de 40, ou iniciozinho da década de 50, no máximo. Então, falava-se, né, de tantos progressos científicos, e diante de tudo isso, por que os espíritos falavam tanto, ou se apegavam tanto ao Evangelho, a Jesus, a toda essa questão. Então, o irmão X, Humberto de Campos, com o seu estilo característico, responde de uma forma muito interessante a esse questionamento. Então, vamos dar uma olhadinha. Meu caro M, indagando como interpretam os espíritos o problema da guerra atômica, em síntese você pergunta como apreciamos nós, os desencarnados que tanto nos agarramos ao Evangelho de Jesus, a evolução da técnica científica no plano dos homens. E, sem pestanejar, devo dizer-lhe que o progresso da inteligência na Terra de hoje é realmente enorme. Quem diria, no limiar deste século, que o mundo seria conduzido às facilidades que atualmente lhe favorecem a vida? Poderosas embarcações aéreas cruzam o espaço com velocidade supersônica e transatlânticos figurando cidades flutuam no mar, eliminando as distâncias. O turista viaja de um polo a outro mais facilmente que um de nossos antepassados quando se locomovia de sua taba para a maloca vizinha. Pela onda radiofônica, um repórter instalado no Rio ouve uma informação de Tóquio com mais segurança que uma resposta verbal que lhe desfechemos no ouvido entre quatro paredes. E pelos prodígios da televisão, a família não precisa ausentar-se do conforto mais íntimo para seguir com atenção os grandes eventos públicos. No campo da medicina, o avanço é surpreendente. Até o coração já foi abordado com êxito por instrumentos operatórios. Entretanto, meu amigo, punge-nos observar o atraso do sentimento quando comparado ao raciocínio. Quase sempre, o engenheiro que constrói pontes admiráveis, solucionando aflitivos problemas do trânsito, não sabe caminhar pacificamente dentro de casa. Há cirurgiões exímios que subtraem a úlcera do duodenal e extirpam o câncer, ignorando como fazer a oclusão de um desgosto doméstico. Temos estudiosos que analisam a posição de galáxias remotas, de acordo com os últimos apontamentos de Palomar, e não conseguem ver a necessidade de amor na residência que lhes é própria. Encontramos viajantes que excursionam pela Terra inteira, despendendo milhões e desconhecendo como viver em paz no domicílio em que nasceram. Vocês dispõem de especialistas de todos os gêneros. Há quem idealize arranha-céus, edificando-os sem dificuldade. Há quem invente máquinas, as mais diversas, desde o trator pesado que derruba montanhas ao pequeno aparelho de cortar ovos. E há quem conduza a eletricidade aos menores recantos da vida, oferecendo repouso aos braços. Contudo, não se sabe ainda como resolver as desarmonias da parentela, os enigmas das paixões animalizantes, as aflições do tédio, as predisposições ao suicídio e as aberrações da vaidade.
as rixas de marido e mulher, as bocas maldizentes, a desilusão com os amigos, a ingratidão de muitos jovens e a rabugice de muitos velhos são chagas morais, tão deprimentes no século XX como na época recuada dos faraós. E penso, então, como seria importante a criação de máquinas que nos dessem juízo e equilíbrio, honestidade e paciência, discernimento e vergonha. Entretanto, meu caro, semelhantes valores não são adquiríveis com alumínio ou aço, ouro ou ferro, soro de macaco ou terremicina. Constituem talentos do espírito que é preciso conquistar ao preço do nosso próprio esforço. Assim sendo, não vale subir à estratosfera e descer ao abismo oceânico, alardeando o orgulho vão de quem domina por fora, derrotado por dentro. É por isso que nós, os espíritos desencarnados, conscientes dos próprios débitos e das próprias fraquezas, nos apegamos com tanto ardor ao Cristo vivo, o doador da imortalidade vitoriosa, porque, para nós, antes de tudo, importa melhorar o coração e aprender a viver. Então, sensacional a resposta dele, onde ele contrasta, os diversos avanços que a técnica científica proporciona à humanidade através do avanço tecnológico em diversos campos da engenharia, da medicina, das telecomunicações e etc., e que isso o homem domina muito bem e cada vez mais. Porém, ele não é capaz de dominar o território íntimo dos seus conflitos, das suas dificuldades, e nesse sentido ele torna-se imensuravelmente incompleto, e por estar incompleto sente-se infeliz, sente-se portador daquele famoso fenômeno chamado de vazio existencial. Eu domino o que está além de mim, mas eu não me domino, eu não me conheço, eu não sei viver em harmonia com todo esse progresso, com todo esse avanço que a ciência, que a tecnologia traz para nós. E aí, nesse caso do texto, vale arrematar a última frase porque ela é, de fato, a que resume a ideia principal. Importa melhorar o coração e aprender a viver. É por isso, respondendo à possível indagação que esse tal M, a quem ele se refere, fez, é por isso que os espíritos dão tanto valor, falam tanto do Evangelho de Jesus, falam tanto do Cristo e da nossa necessidade de melhoria íntima, de aperfeiçoamento, de evolução moral. Porque, como ele coloca aqui, importa melhorar o coração e aprender a viver. Melhorar o coração para aprender a viver é evoluir moralmente. Então, o texto ele contrasta bem. Veja, em nenhum momento, irmão X, Humberto de Campos, faz pouco caso desses avanços. Em nenhum momento ele diz que eles não são importantes, que eles não são necessários, que não trouxeram benefícios para a humanidade. De forma alguma. Ele, na verdade, louva todas essas conquistas que a humanidade, que a nossa sociedade realizou, vamos colocar aí nos últimos 2 séculos, principalmente. Mas o ponto que ele chama a atenção é que nós não podemos também, em paralelo a isso, deixar de realizar os progressos e os avanços dentro de nós. Claro, temos que melhorar o meio onde vivemos, temos que aperfeiçoar as ferramentas que utilizamos para melhor existir, sem dúvida alguma, mas tudo isso é acessório para aquilo que é o principal, que é o nosso progresso moral, o nosso progresso espiritual, o nosso avanço. Porque tudo isso está à nossa disposição para que evoluamos, para que venhamos a evoluir. E é justamente isso, então, que ele diz, com melhorar o coração, nos tornarmos mais bondosos, mais pacientes, mais tolerantes, mais compreensivos,
sabermos lidar com as nossas paixões, com os nossos desconfortos, com tudo aquilo que ainda é sombra dentro de nós. Porque à medida que vamos avançando nesse campo, vamos aprendendo a viver e vamos, portanto, nos tornando mais felizes, nos tornando mais completos, né? Porque avançamos não só na sociedade onde vivemos, mas avançamos principalmente como indivíduos, formadores dessa sociedade. E é bem interessante esse assunto que o irmão X traz, Humberto de Campos traz nessa carta, porque ele nos remete ao Livro dos Espíritos. Kardec dedicou a terceira parte dessa obra para o estudo das leis morais. E ele destaca entre elas, né, as leis do progresso, né, ele tem um capítulo dedicado especificamente para a lei do progresso. E dentre as diversas perguntas que compõem esse capítulo, eu trago uma aqui que tem muita relação com o que a gente está comentando agora, que é justamente a questão 780 do Livro dos Espíritos. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Então, é justamente isso que Humberto de Campos está discutindo, né? Será que vamos focar, né? Vamos nos concentrar em fazer o progresso intelectual avançar e deixarmos para trás o progresso moral? E a resposta, na verdade, essa questão é um pouco longa, ela tem mais duas sub-itens, mas vamos ver a resposta principal. Então, os Espíritos dizem, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o progresso moral é uma consequência do progresso intelectual. Por quê? Compreendendo melhor a si mesmo e ao mundo onde o homem vive, aonde nós nos encontramos, vamos compreendendo melhor aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que nos faz bem e aquilo que nos prejudica. Né? Falando de uma forma bem simples, vamos falar, por exemplo, a compreensão sobre a alimentação nos últimos 50 anos. Quanto nós já conhecemos hoje em dia sobre alimentos que nos fazem bem, que nos fazem mal. Há 50 anos atrás, por exemplo, fumar era uma coisa chique, era um glamour. Hoje em dia tem-se profundo entendimento, graças ao avanço da ciência, do quanto isso é prejudicial, das inúmeras doenças que são derivadas do tabagismo, do câncer, do efizema e tantas outras, e, pelo menos aqueles mais esclarecidos, evitam esse tipo de prática, né, do tabagismo. Né? A mesma coisa com a alimentação, os excessos, o álcool. Né? Então, é um exemplo pequeno de como que uma compreensão melhor sobre o que nos faz bem e o que nos faz mal nos ajuda também a progredir moralmente. Mas aqui tem uma ressalva na resposta, que ele diz que nem sempre o progresso moral acompanha o progresso intelectual. Ou seja, quer dizer que nós vamos andar mais depressa no campo do progresso intelectual, nesses avanços científicos do saber e do conhecer, e vamos mais devagar no progresso moral. Mas sim, o progresso moral é uma consequência direta da nossa mente tornar-se intelectualmente mais aperfeiçoada, mais treinada na tarefa do discernir, saber diferenciar o bem, o mal, o bom, o ruim, o que nos faz feliz e o que nos entristece. E aí a primeira subpergunta. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Eu acabei adiantando aqui um pouquinho, mas vamos ver. Né? A resposta oficial dos Espíritos com certeza é bem mais completa. Fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então isso aqui, né, a primeira parte eu adiantei sem querer, mas a segunda parte não, e é um ponto fundamental. Quanto mais o homem tem consciência, compreende aquilo que faz, maior é o seu livre-arbítrio. Né? É mais ou menos como a gente faz. Uma criança pequenininha, a autonomia dela é extremamente limitada.
justamente porque ela pouco compreende do mundo que a cerca. Mas à medida que ela vai crescendo, passa pela infância inteira, pela adolescência e chega na idade adulta, ela tem toda a autonomia possível a uma pessoa que vive em sociedade. Ela pode fazer praticamente tudo o que ela quiser. Por quê? Porque ela tem um maior grau de entendimento, de compreensão da vida que a cerca. E, naturalmente, ela tem uma maior responsabilidade pelos seus atos. Se uma criança, um menor de idade, comete um crime, a responsabilidade dele não é a mesma de que se o mesmo crime for cometido quando ele for um adulto. O nosso código jurídico já prevê essa diferenciação, justamente por compreender que quanto mais eu entendo a consequência dos meus atos, mais eu sou responsável por eles. Então, é uma questão que o livre-arbítrio, à medida que ele nos é concedido com maior plenitude, também significa que eu sou mais responsável pelos meus atos. Vamos ver então aqui na letra B, na subpergunta B, no item B, onde ele pergunta: como é nesse caso que muitas vezes sucede, acontecem de serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? Pergunta interessante, se a gente observar a história, para falar de Cristo, vamos pegar Roma, a quantidade de progresso científico, filosófico, que Roma detinha na época do Cristo e nos séculos seguintes, não era condizente com o padrão de conduta moral da sociedade, especialmente um pouco depois de Cristo, onde a decadência moral foi um dos fatores decisivos para a própria decadência do Império Romano. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Então, enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então, olha que interessante também aqui essa resposta que os espíritos dão. Então, aqui na verdade decorre até da própria resposta principal da pergunta, que o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, enquanto o progresso moral não se desenvolve, o acesso à capacidade de conquistas derivadas do progresso intelectual podem levar o homem a, na verdade, praticarem o mal. Temos exemplos na sociedade, inclusive na sociedade contemporânea, tivemos aí as grandes guerras, onde instrumentos que a princípio foram conquistas tecnológicas foram utilizadas para o extermínio, para o assassinato em larga escala de seres humanos. Então, isso demonstra que quando o progresso moral não se faz acompanhar, quando o progresso intelectual não se faz acompanhar do progresso moral, existe sim grande chance do homem fazer o mal, com as suas potencialidades, com aquilo que ele tem. Então, é uma consequência, Mas, como o próprio capítulo trata disso, esse progresso ele acontece invariavelmente. Então, mesmo o progresso moral, apesar de muitas vezes ele vir na retaguarda do progresso intelectual, ele também se dá. Muitas vezes, inclusive, a gente não está olhando as questões seguintes que tratam desse assunto, mas muitas vezes o progresso moral se dá justamente quando o mal se exacerba. Quando ele atinge um limite tamanho, quando atinge um patamar tamanho, que a própria maldade faz as pessoas se comoverem, faz as pessoas voltarem para si, diante do sofrimento, diante das atrocidades que são cometidas, e a gente tem relatos de situações assim, a gente pega, para falar de um exemplo mais recente, dos refugiados da Síria,
Quantos não foram socorridos e abrigados por nações, e mesmo nas nações por famílias, num gesto de total compaixão, de total empatia pela dor alheia, né? Então são exemplos de que sim, o mal, mesmo quando ele atinge um patamar elevado, Deus se utiliza dele como um instrumento evolutivo para fomentar o progresso moral. Mas falando em termos individuais, né? Ou seja, está claro até agora que o progresso intelectual ele é o abre-alas, digamos assim, do progresso moral, mas também está claro que o progresso moral ele acontece mais devagar. Ele não anda no mesmo passo do progresso intelectual. E qual seria o motivo, né? É justamente o que Kardec aborda em 5 questões adiante, na 785, onde ele pergunta justamente isso. Qual é o maior obstáculo ao progresso? E a resposta, né, a gente poderia até parar na primeira frase, porque ela já diz tudo, eu até deixei em negrito, fala o seguinte: o orgulho e o egoísmo. Então, esses são os principais bloqueadores do nosso progresso moral. O orgulho e o egoísmo. Aí, só para completar, já que a resposta ela vai além disso, os espíritos seguem explicando. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Nós bem o sabemos. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado das coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos propiciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Então, essa é a resposta completa. Aborda inclusive aquele ponto que eu já tinha adiantado, né? Que mesmo do mal pode nascer o bem. O progresso intelectual sempre ocorre, mas para que o progresso moral possa ocorrer também, nós temos que combater o orgulho e o egoísmo. O orgulho porque nos cega diante das próprias necessidades que nós temos de aperfeiçoamento, e o egoísmo nos descola do outro, da vida em sociedade, da interação com o outro, né? Com o egoísmo, eu tenho dificuldades em desenvolver a empatia, a compaixão, o amor, a bondade, a benevolência, a tolerância e tantos outros sentimentos que são fundamentais para a construção do meu progresso moral. Então, o orgulho e o egoísmo são os dois principais óbices, obstáculos, bloqueios que nós temos que estar muito atentos para lidar com eles diariamente. E são os dois pontos centrais, atávicos, né? Ou seja, primitivos, porque ambos são derivados dos nossos instintos, né? O aspecto animal da nossa personalidade, que fez parte da evolução há milênios atrás, onde nós éramos muito mais instinto do que razão, né? Então o orgulho e o egoísmo estão muito ligados ao instinto da autopreservação, da autodefesa, né? Desses sentimentos que eram necessários para que nos primeiros passos da nossa evolução nós mantivéssemos a integridade da vida física, mas que à medida que vamos evoluindo, eles têm que necessariamente ficar para trás, né? Então o orgulho e o egoísmo eles são desdobramentos desses sentimentos primitivos, desses instintos primitivos, né? E por isso que eles nos afastam do progresso moral, porque eles nos prendem ao nosso passado animalesco, primitivo, rudimentar, né? Então eles precisam ser monitorados de perto e toda vez que se manifestarem em nós, precisam da nossa pronta reação, para que
combatendo esses sentimentos, né? Na verdade, estaremos aí aos poucos domesticando esse lado mais primitivo, né? Domesticando no sentido de pegar um animal selvagem, bravio, indomável, e aos poucos ir fazendo com que ele se torne dócil, ou seja, que essas forças primitivas elas não trabalhem contra o nosso progresso mais, mas sim que elas trabalhem como forças motoras que farão a roda da nossa evolução moral seguir adiante. Então, é uma forma de ressignificar, de transmutar esses sentimentos. Do orgulho eu transmuto em humildade e o egoísmo eu transmuto em altruísmo, em abnegação, ou em outras palavras, para resumir num único sentimento sublime, em amor, né? Então, esse é o processo que nós temos que fazer. E somos 300% responsável pelo andamento desse processo. Compete o nosso esforço nisso. E aí, já para nos dirigirmos à conclusão desse estudo de hoje, eu trago aqui uma reflexão de outra obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, onde ele trata justamente desse ponto, né, do esforço que nós temos que fazer para o nosso progresso moral e, portanto, para o atingimento, para a conquista da nossa plenitude e, portanto, da nossa felicidade. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo: a cada um segundo as suas obras. Então aqui a gente tem, né, a conclusão, né, o corolário, né, de tudo isso que a gente vinha falando até então, né, que a gente vinha refletindo até então, né? Então o progresso que nós temos que desenvolver, ele é fruto do nosso trabalho, não é algo que alguém possa fazer, é um esforço que compete a cada um de nós. Porém, né, falamos disso, nós temos o livre-arbítrio, né? Não é exatamente esse livre-arbítrio é tão mais amplo quanto mais evoluído nós formos, mas nós temos uma grande liberdade para escolhermos se nós queremos trabalhar com maior ou menor afinco, se vamos nos dedicar mais ou se vamos ser negligentes, né? Então, enquanto alguns de nós optam por avançar rapidamente, né, porque já entenderam o que precisa ser feito para a felicidade, compreenderam que a vida aqui é passageira, que os bens, o status, a riqueza, a vida em sociedade são instrumentos para o nosso aperfeiçoamento, aperfeiçoamento moral, evolução espiritual, e que, portanto, devemos focar nisso. E, como coloca aqui o texto no segundo parágrafo, esses avançam rapidamente. E outros, então, provavelmente poderíamos afirmar sem muita chance de errar, a grande maioria da humanidade presente se tornam, agem de forma entorpecida, quais poltrões, né, como ele fala aqui. Poltrões são aqueles cavalos que são preguiçosos, né, porque comem demais e ficam soltos no pasto, né? Então, preguiçosos, indolentes. Mas por quê? Porque ficam entorpecidos com as sensações que o corpo produz, a alimentação, o sexo e outras formas de lazer, até mesmo a droga-adição, e se deixam entorpecer, se deixam levar. E com isso deixam de empreender o seu tempo, a sua energia naquilo que realmente importa, né? Que é o progresso espiritual, né? O progresso moral que nos traz a felicidade, a plenitude. Então, em resumo, nós temos
essa frase aqui de fechamento. Nós somos os autores da nossa própria situação. Se não nos consideramos felizes como gostaríamos, o único responsável por essa situação somos nós mesmos, né? Lembrando a frase do Cristo: a cada qual segundo as suas obras. Se eu não obrei, se eu não plantei, eu não posso esperar semear. Eu não vou colher aonde eu não plantei, né? Lembrando até a parábola do mordomo infiel, né? Mas em termos de justiça espiritual é assim que acontece. Se eu não produzi, se eu não me esforcei, eu não vou ter o resultado do progresso. Então, essas foram aí as principais reflexões sobre esse capítulo 24 do livro Cartas e Crônicas, respondendo, e entendo que o irmão X respondeu muito bem, né? Embora tudo isso seja importante, mas o mais necessário, aquilo que realmente vai ser o diferencial em toda a minha existência, não é o progresso tecnológico com as suas vantagens e confortos, mas sim é melhorar o coração, aprender a viver. Até porque, por viver, podemos deixar de viver a qualquer momento. E o que levaremos dessa existência? Quais serão os tesouros que irão nos acompanhar ao transpormos os umbrais da existência? Então, esse é o ponto principal, né? Primeiro, dominar o nosso interior, focar na melhoria, no progresso moral, em melhorar o nosso coração, como o irmão X cita, né? Sermos mais bondosos, pacientes, simpáticos, tolerantes, o que é muito difícil, né? Dadas as nossas limitações espirituais evolutivas. E por isso mesmo devemos nos empenhar com toda a força, com todo o rigor necessário para que possamos a cada dia sentir que avançamos um pouquinho, um passo só na nossa senda da evolução moral. Todo dia significa que teremos, ao término da nossa existência, percorrido uma longa jornada e feito grandes conquistas nesse campo. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora, que compartilharam dessas reflexões, que espero que possam ser úteis de alguma maneira, e aguardamos a próxima oportunidade de continuarmos ainda com essa obra, aproveitando a sabedoria, a perspicácia espiritual do nosso querido Humberto de Campos. Muito obrigado a todos e que Deus nos acompanhe e Jesus ilumine os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Até o próximo encontro.